Nós agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidas neste estudo dessa obra Plenitude de Joana de Ângeles. Nós agradecemos a todos aqueles que nos intuem, que nos guiam, que nos auxiliam nesse estudo, a tudo e a todos que conosco participam nesse estudo, nesse esforço de tentar compreender um pouco mais desta obra Plenitude que trata sobre o sofrimento na visão budista, na visão cristã, na visão espírita. Nós agradecemos a todos e pedimos que, pela misericórdia do Pai, nós possamos realizar este estudo. Muito obrigado, muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a gente falou, né, nas duas últimas gravações, nós falamos sobre o sofrimento do sofrimento, né? Neste capítulo 2, né, continuando, né, que se intitula o capítulo 2 do livro Plenitude, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, nós estamos no capítulo 2, análise dos sofrimentos, e continuando esse capítulo 2, hoje nós vamos falar sobre o sofrimento da impermanência, né? Que seria mais ou menos na metade do capítulo, quando a Joana escreve, né, que há aquisições, escreve sobre o prazer que gera sofrimento, né? Que o cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação, quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constatando-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu redistribuição correspondente. Então, ela fala aqui que há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. Né? Que a transitoriedade, né, os valores reais transcendem o aspecto e a motivação que geram o prazer. E que esse seria o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Né? Então, eu acho que hoje, nesse nosso estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre esse sofrimento gerado pela impermanência e vamos tentar ligar ele com algumas outras obras que tratam sobre o pensamento, né? Que a origem de tudo é o pensamento, né? Então, eu passo a palavra a Mara para que a gente possa começar a iniciar o nosso debate, a nossa troca de ideias sobre esse sofrimento da impermanência. Olha só, nós temos, como você falou, mais ou menos no meio deste capítulo, a Joana escreve assim: ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. E se você me permitir, eu vou pegar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ler somente um parágrafo. Nós já falamos sobre isso, mas tem tudo a ver com o que ela acaba de dizer, que é no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o número 13, a fé e a caridade. E eu vou ler só o parágrafo que toca nesse ponto. Ele diz assim, no meio, é o segundo parágrafo: sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então,
Mais uma última pergunta que eu gostaria que a gente lesse antes de fazer um comentário. Olha lá. Então, se você me permitir, vou ler também uma questão do Livro dos Espíritos. A questão seria a questão 84 e 85 do Livro dos Espíritos, Mundo Normal Primitivo. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Resposta: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, o que eu consigo sentir e compreender desse texto da Joana agora, em relação ao sofrimento da impermanência, é que, como nós estamos a maior parte do tempo desconectado com a nossa verdadeira essência, o porquê da nossa vinda na Terra, uma grande parte dos que estão aqui na Terra não aceitam, não querem crer que a vida existe após a desencarnação física, que existe um antes desta reencarnação. Então, o que acontece? A vida passa a ser simplesmente do nascimento à morte. E nessa maneira de viver, a maior parte do tempo, nós nos desconectamos com a essência do que nós somos e do que viemos fazer aqui, todos sem exceção. A impermanência, ela está em tudo, em todas as coisas no cosmos. Nada é igual de um minuto a outro. Nada, absolutamente nada. As células dos nossos corpos, do nosso corpo físico, elas morrem e outras chegam, outras vivem, novas células vêm, manifestam-se no nosso corpo sem parar. A cada 7 anos a ciência nos mostra que o nosso corpo físico foi completamente refeito, não é o mesmo corpo que temos. A transformação é completa. Isso quer dizer que a cada segundo, a cada minuto, como no universo, no cosmos, hoje a ciência nos mostra que tudo é movimento, a impermanência é uma lei, ela existe, ela está aí, que a gente aceite ou não, que a gente creia ou não. O homem que vai dar-se conta dessa realidade, que aí entra a filosofia budista ensinando, né, a primeira grande lei, que é a do sofrimento, a segunda, qual é o caminho que gera o sofrimento, nós iremos compreender que quando nós estamos com a plena consciência de quem somos e do que estamos fazendo aqui e agora, nesse caso, em lugar de lutar contra esta lei da impermanência, nós aderimos e deixamos nossa vida correr no fluxo desse movimento. É como se uma pessoa tivesse de barco, quando você não tem consciência e a sua consciência não está plena no instante presente, é como se você estivesse dentro de um barco subindo o rio contra a correnteza. Tudo é complicado, tudo é muito mais difícil, tudo é contra a natureza. Quando você tem consciência de quem você é, do que você está fazendo aqui, que você tenha consciência plena do instante presente, de dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, emoções, sensações, e que você compreende, mesmo sem ter uma crença, não precisa de religião para isto. É como uma pessoa que está dentro de um barco descendo a correnteza. Ela simplesmente deixa-se levar pela correnteza, porque o movimento levará o barco e é muito mais fácil de orientá-lo, muito mais fácil de dominá-lo, de controlá-lo. Na vida, é o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem que nós lemos agora, capítulo 11,
A primeira coisa, a primeira coisa que nós espíritas, por exemplo, deveríamos compreender e saber, aceitar, que é a segunda verdade dentro do budismo, é por que estamos aqui? O que a vida representa para nós? Nós não estamos de férias. Nós não estamos aqui simplesmente pelo prazer, para adquirir coisas. A vida nos serve. A vida corporal ela é preciosa para cada um de nós, porque o corpo físico e a matéria, ela nos permite, essa matéria mais densa, ela permite a nós, espíritos imortais, a nós, o ser pensante, ela permite que nós possamos adquirir, desenvolver a inteligência, indo na direção da moralidade. Então, cada coisa que nós temos no nosso dia a dia, da manhã à noite, tendo a plena consciência de quem nós somos e o porquê de estarmos aqui, ela terá uma importância enorme. E é onde aquele que compreende a impermanência de toda a situação, ele evita o sofrimento. Porque, por exemplo, como ela vai dar exemplos, quantas pessoas, quantos de nós, por exemplo, por um bem material, seja uma casa, um carro, seja um diploma, seja, não importa, seja um passeio, uma viagem, quantos de nós nos endividamos, criamos situações de sofrimento, de ansiedade, de angústia, nós fazemos o que não podemos, por alguns instantes, por um prazer efêmero que passa. Os Espíritos dizem dentro do Livro dos Espíritos que uma grande parte dos nossos sofrimentos nesta terra bendita é causada no instante presente, não são de outras vidas esses sofrimentos, são de agora, pelas nossas escolhas no momento presente, no instante presente, pela nossa ignorância, pelo nosso apego, pela não consciência exatamente dessa impermanência que gera a vida. Então, quando nós estamos com a plena consciência de quem somos, do que representa a vida, aí nós podemos fazer escolhas de maneira consciente e evitar o sofrimento. Exemplo, eu quero aquele vestido mais lindo, eu quero aquele carro, o último carro do ano, mas eu vou olhar e vejo que eu não posso. Ao mesmo tempo, eu vou olhar a situação na minha vida como alguém que olha de cima de uma montanha. Tudo é mais, a distância é maior, as coisas, os horizontes se alargam e eu posso observar a minha decisão de hoje, o que ela vai ocasionar amanhã. E vendo através dessa análise mais aprofundada e do conhecimento, né, da impermanência de cada coisa, da superficialidade, do lado efêmero de todas as sensações que existem, eu poderei fazer escolhas melhores. Certo, eu quero isso, esse prazer. Mas o que ele vai me trazer, esse prazer? Sofrimento, preocupação, angústia, ansiedade. Vale a pena? Aí a gente deixa o self, né? O self, o eu superior falar, e ele vai nos mostrar que não vale a pena. A sua paz interior, a calma, a tranquilidade de uma vida diária, né, com essas energias não tem preço. Porque nós vamos aprender que como tudo é energia, e que toda conduta que eu vou ter, que eu tomar, que seja em pensamento, em ações, sentimentos ou palavras, eu vou responder por elas, essas energias eu vou dirigi-las e elas ficarão no meu universo. Então a ansiedade é uma energia que me leva para o futuro, só que esse futuro não existe e me tira do presente. Medo, a culpa me leva para o passado. Mas o passado já passou, então ele me tira do presente novamente, porque no presente eu passo a estar no passado, com as lembranças, com as culpas. É uma energia que eu estou manipulando no meu universo. E aí o sofrimento se manifesta. Então o conhecimento da lei da impermanência é muito importante. Essa impermanência de que tudo passa. E eu vou dar um exemplo, Ariane, como você fez outro dia, se você me permitir. Claro, à vontade. Chico Xavier,
Ele conta, ainda uma vez, como você falou também, eu vou dizer segundo o que eu senti, o que eu compreendi em minhas palavras. Certamente nos livros estão muito bem explicados. Chico Xavier conta que ele estava passando um momento muito difícil na vida dele. Muito difícil, muita dor, muita angústia, muita solidão. E ele não aguentando mais, um espírito amigo aparece para ele e ele implora ajuda. Nós sabemos que Chico Xavier tinha um amor muito grande por Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ele tinha uma devoção enorme, né? Então, quando o espírito se aproxima e o Chico conta o seu sofrimento e pede que esse espírito fale com Maria, Mãe Santíssima, para ajudá-lo, que possa trazer uma ajuda para ele. Conte para ela e ele esperava que ela pudesse auxiliá-lo de alguma forma. E o Espírito diz para Chico, olha Chico, eu não sei se foi o Emmanuel diretamente, eu tenho a impressão que foi um outro espírito amigo. E o Espírito diz assim, olha Chico, eu vou levar o seu recado, mas eu não prometo a você trazer resposta. E ele partiu, era noite, ele partiu. Acho que 2, 3 dias depois, o Chico estava no quarto dele sozinho, o Espírito amigo entra e diz, Chico, eu falei com Maria Mãe Santíssima. Ele disse, aí o Chico ficou todo feliz. Verdade? E o que ela disse? O que ela vai fazer? Como é que ela vai poder me ajudar? E ele disse, olha Chico, eu tenho um recado, ela me mandou te dizer algo. Aí o Chico estava cheio de expectativas, né? Porque esse sofrimento ele já não suportava mais. Aí o Chico diz, pode dizer, eu estou pronto. O que ela quer? O que ela vai fazer? Como é que ela vai me ajudar? Ela disse, olha Chico, a única coisa que ela pediu para mim te dizer é o seguinte, que isso também vai passar. Para você não esquecer que isso também vai passar. Eu te aconselho a ter esta frase diante de você, no seu dia, na sua noite, para que você sempre se ligue a ela. Isso também vai passar. Isto é a lei da impermanência. Tudo passa na vida. As grandes alegrias, os momentos de grande alegria, os sucessos mais importantes que um ser possa imaginar, vai passar. As maiores dores que nós possamos sentir aqui ou no além, vai passar. A lei da impermanência, ela sempre nos ajudará. Mãe Santíssima, como espírito iluminado que ela é, não precisava de 1000 palavras como nós para explicar alguma coisa. Então, nessa simples frase que ela envia para o Chico Xavier, isto também vai passar, está aí toda a lei da impermanência, toda a sabedoria daquele que consegue compreender o instante presente, estar no instante presente e fazer as escolhas. Quantos de nós vivenciamos paixões devoradoras, não tendo a capacidade de compreender a lei da impermanência? Nós nos deixamos levar por essas paixões, que são energias poderosas, que levam para cima ou para baixo, e nos deixamos arrastar por essas emoções, sensações que fazem parte de nós. Uma emoção que eu possa sentir em relação a alguém, a uma situação, ela faz parte de mim, mas eu não sou somente essa emoção. Quantos se suicidam? Quantos, por uma paixão, um sentimento muito forte, tomam caminhos onde muitos sofrerão, se desequilibrarão, onde destruímos às vezes uma família, trazemos energias desagregadoras para o meio de um grupo, de uma família, por causa de uma emoção. Certo, essa emoção participa do nosso universo, mas nós não somos somente essa emoção. Nós somos uma individualidade formada de emoções, sensações, pensamentos, sentimentos e muito mais ao infinito. E através da lei da impermanência, nós podemos compreender o lugar de cada uma dessas impressões, sensações que nós temos. E aí nós podemos controlar. Então, no instante presente, consciente disto tudo, nós iremos talvez procurar fazer as boas escolhas.
Não quer dizer que faremos sempre, mas poderemos amenizar, diminuir os nossos erros. Poderemos observar se estamos errando, tomar o caminho certo, como uma criança que aprende a caminhar. Cair, errar, faz parte do aprendizado. Mas o mais importante é quando eu observo que eu caí, que eu errei, que eu peguei, que eu tomei um caminho que não é o melhor para mim e para os outros, eu volto atrás, eu recomeço no caminho certo. Este é o aprendizado para cada um de nós. E é aí que a gente evitaria, né, o sofrimento. É o que eu consigo compreender, Ariane. Sim, e eu acho que para nós fecharmos essa parte e continuarmos com o sofrimento resultante do condicionamento, eu acho que vale a pena voltar para o Plenitude e ler, né, os 2 últimos parágrafos que tratam sobre essa parte, que é exatamente, né, que nos permite exatamente de fechar, né, concluir com tudo, com todas essas ideias e com todos esses esclarecimentos que você falou agora, né? Então, se você me permite, eu vou ler. Claro, claro, por favor. Então, voltando para o capítulo 2 do livro Plenitude, nos últimos parágrafos que tratam sobre esse tema do sofrimento da impermanência. O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente de seu corpo, faculta ao ser prazer mentiroso, que o desperta sob grande sofrimento. Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida, programada de forma a educar e fortalecer. Seus aprendizes não a podem burlar indefinidamente. Enfrentar as vicissitudes e superar os valores indicativos da prosperidade, de prazer injustificável, eis como poupar-se ao sofrimento. É certo que um número significativo de prazeres se apresenta, sem riscos de converter-se em fator afligente. O sofrimento, portanto, quando se tem dele consciência, é facilmente evitável. Então, essa parte, esses parágrafos fecham completam, né, tudo que você falou com relação a esse sofrimento gerado pela impermanência das coisas, né? Muito, muito interessante. E eu acho que agora nós poderíamos passar para o sofrimento resultante do condicionamento, que seria o último tratado nesse capítulo 2, né? Então, eu vou começar, vou ler uma partezinha, né? E nós podemos discutir um pouco mais, podemos debater um pouco mais em torno desse sofrimento resultante do condicionamento. O sofrimento resultante do condicionamento abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. A escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar e o promíscuo, o poder transitório, a força como relevantes para a vida. Os seus agregados, sobre altas cargas de contaminação, produzem sofrimentos físicos e mentais duradouros. As festas ruidosas atraem a atenção. As companhias jovens e irresponsáveis despertam interesse. As conversações chulas produzem galhofa, que são satisfações de um momento responsáveis por sofrimento de largo porte. A irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la, caso esta não possua fatores defensivos, reagentes que procedam de sua conduta mental e moral edificante. Então, dois aspectos me chamam muito a atenção nesses parágrafos recém-lidos, que seriam os agregados físicos e mentais contaminados, né? E também a irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa.
Como nós podemos buscar recursos para entender o que seriam esses agregados físicos mentais contaminados e o que seria essa irradiação mórbida? De onde provém essas duas situações? Como se dá isso, né? Como nós podemos ter agregados físicos e mentais contaminados e como pode se dar essa contaminação, vamos dizer assim, psíquica, de uma pessoa para outra? Você pode nos ajudar a buscarmos na literatura algo que possa nos esclarecer mais esse aspecto da contaminação física e mental ocasionada por esse condicionamento? Inicialmente, antes de te dar a palavra, inicialmente ela fala aqui, né, que esse sofrimento resultante do condicionamento, ele vem da educação e da convivência social incorreta. Então, o primeiro indício que nós temos é que ele está diretamente ligado ao meio ambiente, ao meio onde a pessoa está inserida, certo? Mas como se dá, então, além desse meio ambiente, como se dá essa contaminação desses agregados e essas radiações mórbidas? Olha só, nós já falamos nas outras reuniões que tivemos sobre o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, sobre o livro A Gênese. Nós também falamos sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E em todos esses livros, mas em muitos outros livros de Miramês, eu vou falar daqueles que eu tenho o hábito de estudar, de ver. Muitos existem que falam do que você acabou de citar. Mas eu vou pegar esses autores para a gente poder desenvolver um pouquinho essa dinâmica. Olha só, Ariane, aquilo que eu consigo ver, compreender e sentir, o que nós podemos dizer? A educação, na Gênesis capítulo 18, se eu não me engano, nesse capítulo nos é mostrado a condição do nosso planeta e dos espíritos que estão reencarnados aqui. Nós somos ainda seres muito frágeis. Nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Então, os que aqui se encontram, cada um de nós, a fragilidade ainda é muito forte. Nós sabemos, o mal domina, né? Então, o que acontece? O planeta, ele é, como você utiliza sempre essa imagem, como uma piscina cheia de água. Os pensamentos dos espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão imantando tudo e todos os seres que aqui vivem na Terra e na periferia da Terra. Então, a primeira coisa a compreender é que nós todos, né, estamos nos influenciando uns aos outros. Né? Não somente os que estão reencarnados, mas os que estão no mundo espírita. Nós lemos na questão 83, 84, que o mundo espírita preexiste ao mundo corporal, mas na 87 ele diz bem claramente que um e outro mundo se influenciam. Então, o mundo corporal influencia o mundo espírita como este influencia o nosso. Na educação, o espírito, quando ele nasce, tem seu passado. Ele já traz consigo, né, essa trajetória, suas experiências, as formas, pensamentos, as energias que nele já se instalaram e que formam, né, essa individualidade que agora vai se manifestar, né, através de um corpo físico. E na educação dentro da família, aí eu cito o livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Esse livro é sublime e ele mostra o que nós pais fazemos com nossas crianças. Que uma criança, desde pequena, na educação, através das palavras que ela vai recebendo, que são vibrações e energias, e que nós já falamos nas outras reuniões, que são princípios inteligentes, são formas, pensamentos que, por ainda estar nesta fase mais frágil, a criança é envolvida. Sua mente passa a ser dirigida, às vezes, por nossas mentes, e é onde a educação é tão importante e a contaminação se manifesta. Então, os seus agregados, no que diz Joana, sobre altas cargas de contaminação, produzem sofrimentos físicos e mentais duradouros. A Joana vai mostrar o quanto a infância é essencial para o equilíbrio do ser.
que na infância a criança fica completamente como uma esponja, absorvendo todas as formas, pensamentos, todos esses agregados que nós adultos manifestamos no lar, no trabalho, na sociedade. Nós somos influenciados de perto ou de longe uns pelos outros pelo nosso perfume. Eu costumo dizer, eu gosto de pegar essa imagem do perfume. Cada um de nós, como uma flor, tem o seu próprio perfume. Segundo o que pensamos, falamos, sentimos, fazemos, nós emanamos um perfume. Esse perfume tem poder, nós somos todos filhos de Deus e somos de essência divina. Então, nosso perfume sai, ele emana de maneira desequilibrada. E é onde a gente diz que sente mal, que tem um cheiro que é desagradável. Mas nós contaminamos os outros. Nós estamos nos influenciando. O poder da influência que tem uns sobre os outros, que nós temos uns sobre os outros, é impressionante. E aí eu entro em obras póstumas. Quando, em Telegrafia e Fotografia do Pensamento, Allan Kardec nos explica que um ser que compreende esse poder da mente, um ser que pensa corretamente, um ser que tem consciência dele no instante presente, se conecta com as forças superiores, ele faz maravilhas na Terra, por mais humilde que ele seja, pelo pouco valor que ele tenha dentro da sociedade. Ele sozinho, com pensamento, ele faz maravilhas, porque lá de onde ele está, ele tem ligações no universo, ele se liga com entidades siderais. E as maravilhas se manifestam, mas o contrário também. O contrário também. E é onde Allan Kardec explica por que às vezes chegamos perto de uma pessoa, chegamos num ambiente e nos sentimos mal. Não temos vontade de ficar. Certos ambientes, certas situações, certas pessoas nos causam angústia, dor, raiva. Isso não estava em nós alguns minutos antes, algumas horas antes, e de repente tudo se transforma. Então mostra-se bem que esses agregados, né, essas altas cargas vibratórias de uns e de outros influenciam-nos. E é por isso que os espíritos maiores, todos esses que nós citamos, nos dizem sempre, nos convidam constantemente a que na plena consciência de nós mesmos, nós possamos compreender que nós somos o médico de nós mesmos, como diz Miramês, e que nós temos o poder de dirigir nossa vida. Então, diante de qualquer fenômeno, de qualquer situação diária, eu tenho que estar sempre como um observador e ver se é o pensamento do outro que me dirige ou se é dirigindo a minha vida com os meus próprios valores, as minhas próprias virtudes. Ou se eu estou também dirigindo a vida dos outros de maneira inadequada, porque também tem isso. E é onde a educação é importante. No lar onde a criança, desde pequena, vai recebendo essa educação moral, onde ela aprende a se conhecer, onde ela tem condições de receber valores morais importantes, qualidades superiores, virtudes que nós podemos doar através das palavras. Palavras são energias, então a criança fica nessa vibração, é envolvida por essas palavras e esse ser vai continuar sua trajetória através do que ele está recebendo. Miramês, no livro Horizontes da Fala, eu acho que é o capítulo, se eu não me engano, 42. Ele diz mãe e filhos. E ele diz assim, mãezinhas, se vocês soubessem o poder que tem a palavra de vocês dentro do lar, os seus filhinhos. Se você soubesse, mãe, quanto é importante o que você diz, o que você fala e o que você faz diante do seu filho, o quanto você vai impregnando, orientando, dirigindo, sua energia envolve seu filho. E seus filhos ou seu filho vai crescendo na direção das tuas vibrações. Se elas são superiores, mais tarde, cada vez mais, você terá uma ligação onde você poderá ajudar mais e mais esse filho querido. Se elas forem inferiores, desequilibradas, esse ser ficará ligado ao seu universo, mas no desequilíbrio e se distanciará em caminhos dolorosos. Então,
eu estou falando da maneira que eu senti o texto do Miramês, mas o Miramês ensina isso de maneira sublime, para nos mostrar ainda uma vez o que são os agregados naquilo que eu compreendo de uns e de outros, e essas altas cargas de contaminação. Então, o poder do pensamento, ainda uma vez, as formas pensamentos, que são formadas princípios inteligentes, e que está em tudo e em todos os lugares, e a presença de Deus nos mostra bem essa etapa, e do quanto é importante sabermos dirigir nossa própria vida. Termos consciência da nossa proposta de vida e da proposta de vida dos outros e da sociedade. E na irradiação mórbida de uma pessoa enviando outra energia negativa, segundo Joana, vou pegar de novo. Na segunda parte do que você leu, Ariane, a irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la, caso esta não possua fatores defensivos, reagentes, que procedam da sua conduta mental e moral edificante. Nesse parágrafo da Joana de Ângeles, nesse capítulo 2 de Plenitude, eu pegaria esse capítulo do livro Pensamento e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro tem um capítulo que se chama Associação. Esse capítulo é maravilhoso, vocês encontram eles no LIS. Vocês vão naquela página Pensamento e esse capítulo está gravado. Ele é maravilhoso. E nesse capítulo, Associação, Emmanuel, de maneira maravilhosa, vai buscar desde os primórdios da humanidade a origem do princípio inteligente. Ele nos mostra que o átomo é vida e como tudo e todos os seres estão interligados. Ele vai nos mostrar exatamente o que diz a Joana aqui, que o pensamento de um ser vai até o outro, se projeta, influencia e pode dominá-lo. De maneira superior ou inferior. Nós temos também o livro Liberação, de André Luiz, que fala no capítulo 2 dessa mesma dinâmica. Então, o que acontece? É o poder que tem uns sobre os outros e principalmente a pessoa que não tem consciência de estar no instante presente e consciência da sua proposta de vida. Então, quando nós não cuidamos da nossa casa, alguém vem e cuida. Aquele que não dirige a sua vida, que não orienta seus pensamentos, ele é orientado por alguém. Ele é orientado por outras forças, por outras formas, pensamentos, por outras consciências, melhores ou piores, em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então, sim, nós influenciamos uns aos outros cotidianamente e é onde devemos ter cuidado, porque nós nos vemos sempre vítimas, mas nós também fazemos isso com os outros. Se for para o bem, se for através de uma prece, se for para falar bem, como diz o Emmanuel, nesse capítulo Associação, façamos. Mas o contrário, nós devemos ter muito cuidado, porque nós dominamos, mas ficamos escravos também dessa dominação. Naquilo que você já explicou, o pensamento que eu construo, eu fico com ele fica no meu universo, ele me manda e eu fico escrava dele, antes de eu escravizar o meu próximo. E o Emmanuel diz, nesse capítulo Associação, ele diz, cuidado com o que você diz dos outros, porque quando você coloca o seu pensamento, observando o erro do seu irmão, criticando o seu irmão, você vai até o universo do outro com o seu pensamento, adentra, se liga e amanhã você está fazendo a mesma coisa com ele. Ele diz, se não for nessa vida física, você continuará vivenciando essas experiências, essas energias estarão no seu universo te dominando, no mundo espírita e em outras existências. E você vai passando pelas mesmas coisas que você falou, criou do seu irmão. E ele termina esse capítulo de Associação dizendo isso. Então vamos pensar no bem, vamos olhar a luz dos nossos irmãos, porque aí nós estaremos nos conectando com o que há de melhor neles e tendo certeza que nos ligamos com os espíritos superiores por esses pensamentos equilibrados e bons que temos. O que você acha, Ariane, disso tudo?
Eu acho que todos esses fatos, né, todos esses fatos desses livros nos levam a uma nova percepção da realidade, né, nos levam a aprofundar mais o nosso conhecimento e a nos responsabilizarmos mais. E eu acho que vale a pena muito. Todos esses capítulos que você citou dos livros, eles já estão disponíveis no Jardim de Lis. As pessoas podem escutá-los, baixá-los em MP3, esse capítulo da associação, fotografia e telegrafia do pensamento, tem uma parte sobre os pensamentos, onde tem várias leituras, né, da Gênese, do problema do ser e do destino e da dor, do Leon Denis, esse capítulo Associação, como já dissemos, e vários outros. E, inclusive os livros do Miramês também estão todos já disponíveis, os capítulos Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, disponíveis no Jardim de Lis. Vale a pena escutar com atenção para confirmar tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Para conferir nos livros que nós estamos falando aqui, porque é muito interessante quando nós temos esse conhecimento intelectual, quando nós conseguimos entender como funcionam os mecanismos, né? Como se dá esse mecanismo da associação, desse condicionamento que gera esse condicionamento, né? Ou o condicionamento que gera fatores propícios para essas associações e essas irradiações mórbidas. Entendendo intelectualmente isso, nós podemos trabalhar através da nossa vontade, né, na direção em que nós queremos, né, na direção, no caminho da evolução, no caminho da moralidade, se assim o desejarmos, não é? Então, eu acho que vale muito a pena escutar esses áudios, esses MP3 que já estão disponíveis no LIS, e também, se você tem a oportunidade de ver os livros, de tê-los, esses livros com você, de ler e de estudar todos esses capítulos que tratam sobre o pensamento, né, que a origem de tudo está no pensamento. E então, com essa parte do condicionamento, do sofrimento resultante do condicionamento, nós fechamos esse capítulo 2. Eu só gostaria de reler o último parágrafo deste capítulo 2, porque, como sempre, né, os capítulos da Joana, eles são muito bem estruturados, da Joana de Ângeles, e eles começam sempre tratando, introduzindo o problema, aprofundando este problema e depois propondo, né, o caminho para solucioná-los, né, solucionar o problema. Então, vamos lá. A educação calcada nos valores éticos morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado da existência física, para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto este discernimento não se transformar em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento, que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. Então, este parágrafo fecha, né, com tudo que você disse, né, com tudo que você nos falou sobre as outras obras que confirmam, né, essa contaminação, esses agregados físicos e mentais contaminados e essas irradiações que nós emitimos através do nosso pensamento, né? Eu gostei muito da analogia que você fez sobre o perfume, né? Que nós todos somos como flores e emanamos o nosso perfume próprio, né? Então, vamos trabalhar para melhorar o nosso perfume, para poder emanar perfumes agradáveis e para podermos nos fixar e trabalharmos naquilo que é bom em nós e nos outros, né? Para podermos contribuir cada vez mais
para entender o porquê desse sofrimento, como nós podemos trabalhar para amenizar esse sofrimento e como nós podemos trabalhar para contribuir para que esse sofrimento não exista mais. Não é isso? Muito obrigada, querida amiga. Eu é que te agradeço, Ariane. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Então agora nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje através da prece, né? Procurando através do pensamento, através dos sentimentos, das nossas emoções, nos ligarmos a essa prece que a Mara querida vai fazer para nós. Por favor. Obrigada, Ariane. Nós todos juntos queremos elevar nossos pensamentos a Ti, Jesus, Mestre amado, a flor maior e mais bela do nosso jardim. Jesus, Tu és a luz, Tu és o caminho, Tu és a beleza, o sol que ilumina nossa vida. E nós queremos te dizer muito obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua ajuda. Tu és o amor, e pelo amor que emana da Tua divina presença e adentra nosso ser e nos dá vida, força, paz. Mestre, muito obrigada por este estudo com a Ariane e com os nossos irmãos, com nossa irmã Joana, esta que é uma das maiores trabalhadoras do Teu lindo jardim. Obrigada, Senhor, por conhecermos Divaldo e toda esta equipe que com ele na terra iluminam tantas vidas. Que eles sejam abençoados pela Tua divina presença. Que os pensamentos de todos nós que aqui estamos agora reunidos, encarnados e desencarnados, possa estes pensamentos serem levados aos nossos irmãos e a nossa infinita gratidão a cada um deles, porque estão iluminando as nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Queremos também, Jesus, e principalmente, orar por todos os que estão na ignorância, todos aqueles que ainda não compreenderam Tua mensagem na terra e no espaço. Que a Tua luz desça sobre eles, que o amor ilumine suas vidas, para os que estão encarnados e desencarnados. Não podemos esquecer dos nossos lares, dos lares na terra, das prisões, dos hospitais, dos orfanatos, dos que estão nas ruas abandonados e sozinhos. Pedimos por todos eles, Senhor, porque somos todos irmãos e sabemos que Deus nos criou a todos para sermos felizes no aqui, no agora e na eternidade. Obrigado a tudo e a todos que são responsáveis por este estudo das obras da Joana de Ângeles, por nos acompanharem, nos iluminarem e ajudarem através desses textos maravilhosos. Obrigado a Deus acima de tudo, pelo dom da vida. É maravilhoso viver, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Ariane. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja.